Água régia é uma mistura altamente corrosiva, preparada com ácido clorídrico e ácido nítrico concentrados, na proporção de 3:1. O nome deriva do latim aqua regia, que significa água real. Seu poder corrosivo é capaz de atacar metais preciosos, como o ouro, a platina e o paládio. Ataca também a prata. No entanto, forma-se uma película de cloreto de prata que protege o restante do material. A água régia não deve ser armazenada, pois perde sua força. Libera gases tóxicos, exigindo cuidados em seu manuseio. William e Esther Elisa pesquisem o que aconteceu com as medalhas do Prêmio Nobel de Físicos alemães durante a Segunda Guerra. Na imagem podemos visualizar os vapores tóxicos sendo liberados na reação da água régia com alguma substância. Água de hidratação, também chamada de água de cristalização, é o nome dado às moléculas de água que ficam presas na estrutura cristalina de um composto. A representação da água de hidratação é feita colocando-se a fórmula H2O, antecedida pelo número de moléculas presas no cristal e após a fórmula da substância que aprisionou a água. Utiliza-se um ponto separando essas fórmulas. Exemplos: sulfato de cobre pentaidratado, cloreto de cobalto hexaidratado, sulfato ferroso heptaidratado, sulfato de cálcio diidratado. Este é um cristal triclínico de sulfato de cobre pentaidratado, usado com fungicida, bactericida e herbicida. Vou pedir ajuda novamente ao meu amigo Jacques. Já que estou falando de água de cristalização, por que não apresentar os amiguinhos? Higroscopia, deliquescência e eflorescência. Higroscopia é a capacidade de uma substância de absorver vapor d'água do ambiente. Por exemplo, a sílica gel usada em embalagens para controle de umidade. Deliquescência é o processo onde um sólido absorve vapor d'água até se dissolver nela, formando uma solução. Por exemplo, o hidróxido de sódio, soda cáustica. Eflorescência ocorre quando uma substância perde água de cristalização para o ambiente. Também é o nome dado para o aparecimento de manchas esbranquiçadas no concreto, tijolos e argamassa. Por exemplo, o sulfato de sódio decaidratado perde toda a água de cristalização quando exposto ao ar. Água oxigenada, H2O2, é um composto com propriedades antissépticas, desinfetantes e oxidantes. De acordo com sua concentração, é usada como 10 volumes, antisséptico, 20 volumes, uso intermediário em colorações, 30 volumes, clareia até 3 tons, sendo ideal para tons de loiro. 40 volumes, uso profissional, clareia até 5 tons, alto poder de oxidação. Professor, o que significa 10 volumes e escambau? Menos, WTF menos, não se exalte, cada um no seu quadrado. Em primeiro lugar, vamos entender como a água oxigenada atua. A reação de decomposição da água oxigenada, H2O2, produz água, da H2O e oxigênio, O2. Professor, por que a água oxigenada é armazenada em frascos escuros? Porque a luz acelera a decomposição. Quando colocamos a água oxigenada em uma ferida, o sangue acelera a decomposição devido a uma enzima, chamada catalase. Agentes químicos também aceleram essa decomposição, tais como dióxido de manganês e iodeto de potássio. As concentrações expressas em volumes indicam a quantidade de oxigênio liberada na decomposição. 10 volumes indica que 1 litro de água oxigenada produz 10 litros de oxigênio. 40 volumes indica que 1 litro de água oxigenada produz 40 litros de oxigênio. Portanto, 40 volumes é mais forte que 10 volumes. A espuma formada quando adicionamos água oxigenada a um ferimento indica que a decomposição está ocorrendo.
Neste processo, forma-se inicialmente o oxigênio nascente, átomo de oxigênio altamente reativo, que destrói a membrana celular de bactérias. O excesso de oxigênio nascente rapidamente se junta a outro, formando o oxigênio molecular, O2. WTF e esteriliza. Um mini desafio para vocês. Represente as fórmulas de Lewis e estrutural da água oxigenada. Pare o vídeo. Resolva o mini desafio e depois continue para comparar sua resposta com a minha. Observe que foi necessário ligar um oxigênio a outro, e cada um ligado ao hidrogênio. Desta forma, os dois átomos de oxigênio completaram o octeto e cada hidrogênio o dueto. Temos 3 ligações sigma. Os hidrogênios não estão no mesmo plano. Formam um ângulo de 115,5 graus. Um estudo publicado na revista Nature Astronomy, em 3 de março de 2025, sugere que a água se formou no universo entre 100 e 200 milhões de anos, após o Big Bang. Portanto, bem antes da formação do Sol e do Sistema Solar. Como a água veio parar na Terra, é motivo para discussão entre os cientistas. Mas a pergunta que não quer se calar é: por que a água continua existindo até hoje? Seria por conta de suas ligações? Professor, pelos meus cálculos, a água é bem velhinha, hein? Ela teria 13,6 bilhões de anos. A água que eu bebo, uso para cozinhar, tomar banho, etc., é a mesma que se formou lá na Casa do Chapéu. Sim. Se liga no raciocínio que eu vou propor. Em Mateus 3, 13 e 17, Jesus foi da Galiléia até o rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Jesus não precisava ser batizado, mas o evento santificou as águas. Uma das moléculas presentes nesse evento, vamos chamá-la de benta, percorreu rios, oceanos, evaporou, foi levada pelo vento, condensou, solidificou, derreteu e chegou ao seu copo. William, você está na iminência de beber a água benta. Como você explica o fato de Dona Benta atravessar milênios e continuar H2O? Sugiro que assista recomenda que você acesse o link de onde veio a água da Terra, que se encontra na descrição. Reatividade química é a tendência que as substâncias apresentam em efetuar reações químicas. Para tanto, as ligações existentes nas substâncias precisam ser rompidas para que novas ligações sejam formadas. Considere as substâncias simples, hidrogênio e oxigênio. Cada uma é formada por moléculas constituídas por 2 átomos. Para que elas reajam para formar água, é preciso romper as ligações existentes entre os átomos de hidrogênio, H-H, e as ligações existentes entre os átomos de oxigênio, O2-O. Em seguida, novas ligações são formadas entre o hidrogênio e o oxigênio, H-O-H. Amiguinhos, pesquisem quais as energias envolvidas para romper as ligações do hidrogênio e oxigênio, bem como para formar as ligações da água. Peçam ajuda para o aluno novo, o Armando Golpe. Note que para ocorrer a reação entre o hidrogênio e o oxigênio, não basta misturar os dois. É preciso que haja uma faísca elétrica, fornecimento de energia. Por falar em origem, que tal buscar suas origens? Não apenas ancestralidade, herança genética e cultural, mas a sua origem como indivíduo. O eu individual, que constrói sua identidade, moldado por experiências e pela consciência de si. Uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Sócrates. Cada pessoa
é responsável por criar o seu próprio significado. Sartre. Fazer da própria vida uma obra de arte. Foucault. A vida é uma mudança constante. A construção da vida pessoal é contínua e dinâmica. Não se pode entrar no rio 2 vezes. Heráclito. Sugiro que leia recomenda. Fragmentos contextualizados. Autor, Heráclito de Éfeso. Tradução, Alexandre Costa. Editora, Odisseus. Data da publicação, 29 de outubro de 2025. Edição. Primeira. Amiguinho, sabia que Heráclito inspirou a letra de uma música dos anos 80? Professor, agora fiquei curioso. Acesse o link que se encontra na descrição e mate sua curiosidade. Sugiro que leia recomenda. Origens. Autor, Neil deGrasse Tyson e Donald Goldsmith. Editora, Planeta. Data da publicação, 1º de julho de 2015. Edição. Primeira. That's all, folks.